Se o Brasil tivesse jogado com o Ancelotti na Copa de 22, a gente teria passado da Croácia. Seguinte, rapaziada, para você que não me conhece, eu me chamo Arnilton, eu faço análise para o jogo do Flamengo, porém, né, Copa do Mundo a gente sempre tem que estar lá dando aqui essa analisada, mostrando tudo que aconteceu no jogo, se os jogadores jogaram bem, jogaram mal, mas principalmente eu falo sobre o Flamengo, caso você tenha caído aqui de paraquedas. Seguinte, rapaziada. O Brasil acaba de ganhar em cima da Croácia, jogando muito bem. Tudo bem que na metade, no começo do primeiro tempo, eu pensei que ia ser um jogo meio chato, mas não foi. O Brasil ganhou a partida, foi muito importante, jogamos muito bem, que isso é muito mais importante. E o destaque da partida, o que a gente tem? O Endrick. O Endrick, ele muda um pouco da partida, é claro que ele entra nos 30 minutos do segundo tempo, mas ainda assim você percebe que é um garoto que tem muita estrela, é um garoto que faz sim a diferença, mas eu vou deixar para falar dele no final do vídeo. Seguinte, o que a gente tem? Começando pelos relacionados, os primeiros titulares, Bento no gol, que fez uma partida feijão com arroz, não jogou tão bem, tomou o gol, deu vacilo, mas também não pode dizer que jogou mal. Ibanez, que cara, ele jogou bem. Claro que não foi uma partida absurda, porém eu gostei muito da partida dele. Marquinhos, que você percebe agora que com o Marquinhos faz uma diferença de um capitão com experiência. Eu tenho um pouco da minha dúvida com o Marquinhos, às vezes eu me incomodo com ele, mas é o que a gente tem de melhor, cara. Léo Pereira, que também fez o feijão com arroz. Douglas Santos, também a mesma coisa. Casemiro, que também não apareceu muito na partida. Danilo, que jogou extremamente bem, mas já a gente comenta mais sobre ele. Matheus Cunha, que fez uma boa partida. Vinícius Júnior, que finalmente fez uma partida boa, porque já estava devendo há um bom tempo, mas a gente também vai falar dele já. Luiz Henrique, que também jogou bem. E João Pedro, que fez um feijão com arroz. Cara, mas vamos lá. Começando aqui pelo a primeira chance do Brasil. O Brasil, como eu falei, ele estava jogando muito bem. Ele estava dominando mais a partida, estava pressionando. É claro que é a Croácia, cara. E a Croácia, ela tem aquele estilo de jogo que fica muito congestionado e eles começam a ficar todo o bololô, fica 9 jogadores assim na área deles, segurando a bola, tentando a bola por um contra-ataque. O que a gente tem no primeiro lance de perigo do Brasil, eu quase falo Flamengo, do Brasil, o que a gente tem? A gente tem uma bola voltada do Modric, que ele toca errado para trás, sobra no Vini, o Vini ele puxa para dentro, tenta puxar a responsabilidade, sobra do Danilo e o goleiro defende. Depois daqui não tem absolutamente nada. Como eu falei, cara, o Brasil, ele nessa partida em si, ele veio muito bem, ele joga muito bem, só que eu bato um pouco na tecla porque é a Croácia, não é uma França. Se tivesse feito isso contra a França, meu Deus do céu, a gente já estaria se iludindo de novo. Mas é importante, cara, a gente joga bem, o Brasil precisava dessa vitória muito importante para nós, o Brasil pressionava mais na partida. Não é à toa que no lance seguinte, o que a gente tem? Em mais um lance de pressão do Brasil, se eu não me engano, mais uma vez o Modric, o Casemiro, ele consegue recuperar a bola volta, se eu não me engano, pro Vinícius Júnior, pro João Pedro, me desculpa, que sobra no Matheus Cunha, o Matheus Cunha sobra no João Pedro e o João Pedro perde. Cara, o João Pedro em si, que nessa partida, ele não jogou mal, ele perdeu esse gol aqui, mas também eu não vou dizer que ele jogou extremamente bem. O João Pedro, na minha opinião, sendo bem sincero, seguinte, cara, o João Pedro, ele vai pra Copa? Eu acho que ele vai. Eu acho que o Ancelotti já tem um lugarzinho bem assim pra ele, já no ponto. Eu posso estar errado, mas eu acho que ele vai. Só que, cara, me incomoda um pouco do João Pedro, é uma questão que ele ainda não tem gol. O João Pedro, ele ainda tá devendo gol pro Brasil. Ele ainda não fez um gol. Então, sendo bem sincero, se ele for pra Copa, se o Ancelotti levar ele pra Copa, vai ser por qualidade, porque ele tá confiando às cegas no João Pedro. Não significa que ele é um péssimo jogador, ele é um ótimo jogador. Só que ele ainda não fez gol na seleção e ele tá devendo. Claro que ele não é uma estrela ainda, como o Vinícius Júnior, que a gente cobra bastante. Mas se continuar assim vai ser como se fosse um Fred da vida, vai ter o apelido de Cone. Enfim, e mais um lance do Brasil, cara. O que a gente tem de perigo? O Vini puxando o protagonismo que ele tava devendo há muito tempo.
O que a gente tem? A bola sobrando, se eu não me engano, no Matheus Cunha. O Matheus Cunha chuta e o goleiro da Croácia defende. Cara, nessa partida em si, o Brasil, o Vinícius Júnior estava puxando o protagonismo? Tava. Porém, era uma partida que todo mundo tava jogando bem. E é isso que eu sempre prefiro muito mais, cara, na seleção brasileira. Eu prefiro muito mais que tenha um protagonismo assim, né? Seja dividido entre todos os jogadores do que você pesar em um jogador só. A gente pesa no Vinícius Júnior porque ele, há um ano atrás, estava para poder ganhar a bola de ouro, ganhou o Tebeste, o Rafinha também, mas cara, que bom que nessa partida pelo menos a gente pode se iludir um pouco e dizer que todo mundo jogou bem de certa forma. O que a gente tem no único lance de perigo aos 45 ainda do primeiro tempo da Croácia, uma bola cruzada do Modric, bola parada, sobra no jogador da Croácia e o Bento defende. Eu tenho uma sensação que nesse lance aqui a bola ia bater na trave, poderia sair, mas é melhor defender, né, do que esperar o pior. E o que a gente tem, cara? O Danilo jogando muito bem. O Danilo, cara, tem uma questão que eu gosto muito dele, porque o Danilo, ele é um jogador que se movimenta muito, ele é um jogador que consegue fazer a função de um 5, consegue fazer uma função de um 8, e isso agrada tanto a mim, talvez tanto o Ancelotti, quanto os torcedores também, cara. Não é à toa que quando ele saiu da partida, ele saiu muito aplaudido. E, cara, o Danilo, eu tinha falado que no último vídeo que eu tinha comentado sobre ele, é que ele provavelmente não iria nem ser convocado. E ele foi convocado, está jogando, jogou de titular, começou com o titular. É claro que eu acho que talvez ele só tenha começado como titular porque o Bruno Guimarães não tá. Talvez, mas cara, que bom que ele teve essa chance e ele mostrou que ele consegue ser o titular. Pelo menos nessa primeira partida. É claro que a gente não pode pegar em base e falar assim, não, agora é. Mas pelo menos nessa primeira partida ele deixou uma boa impressão. E como eu falei, cara, ele faz uma função de 5, ele faz uma função de 8 muito bem. Ele se movimenta bastante, você vê, cara, que ele sempre volta para dar opção. Ele consegue achar um espaço muito bom, principalmente pro Luiz Henrique no primeiro tempo, cara. E sendo bem sincero, eu espero muito que ele vá. Porque ele é um jogador. Eu espero muito que o Ancelotti se agrade da forma de jogar dele. Porque ele é um jogador que sempre ajuda na defesa e no ataque. O Brasil, a gente sabe que é um perigo em um contra-ataque. E ele sempre tá lá ajudando. Então eu espero muito, cara, que o Ancelotti possa levá-lo. E eu acho que de certa forma ele tá conquistando o coraçãozinho do velho. Enfim, o que a gente tem, cara? Além, na hora do gol dele, a gente tem um pré-assistência, igual como o pessoal chama hoje em dia. A gente tem uma pré-assistência do Matheus Cunha, que foi um lindo pré-assistência, que sobra no Vini. O Vini puxando o seu protagonismo, ele começa a segurar a bola, ele consegue driblar um, se eu não me engano ele deixa mais dois no chão, um no chão, toca no Danilo e o Danilo faz um senhor golaço e sai comemorando. Cara, não só ele, como o Vini, como o Endrick, que eu vou deixar pra falar no final do vídeo, que eu tô um pouco ansioso, jogaram muito bem, cara. E como eu falei, o Vini, ele tava devendo uma partida boa. A gente cobra muito do Vini, porque ano passado, cara, ele ganhou o Tebeste, ficou em segundo lugar, roubado da bola de ouro. Mas, cara, o Vini é quase isso aqui no Real Madrid. Ele é quase, eu não diria que ele tá 100% o Real Madrid, ele tá aqui. Mas que bom, cara, que ele, de certa forma, melhorou. Ele vai ser bom nas próximas partidas? Sinceramente, eu não sei, a gente vai ter que esperar. Uma coisa a gente sabe, o Vini já tá na Copa e eu já cansei de falar isso 1 milhão de vezes. Eu espero que esse Vinícius Júnior que jogou o jogo de hoje contra a Croácia vá pra Copa. Porque, sendo bem sincero, se for pra ir esse Vini aqui, o Vini que tava jogando mal, e um suposto Vini que talvez vá, o Vini do Real Madrid vá pra Copa, eu prefiro ficar com esse daqui, cara. Que pelo menos ele seja 50% do que ele é no Real Madrid. Seguinte, cara, o que a gente tem? O fim do primeiro tempo basicamente termina assim. Números. O que a gente tem? A gente tem 59 do Brasil contra 41 da Croácia. Isso daqui não é absolutamente nada, apesar do o Brasil tá dominando um pouco mais. Como eu falei, no começo a Croácia tava um pouquinho melhor. Eu pensei que o jogo seria um pouquinho chato, mas começou a dar uma melhorada, pelo menos para nós. Chutes, a gente tem 9 do Brasil contra 4 da Croácia. Se a gente for falar realmente de chute a gols, a gente tem
4 do Brasil contra 1 da Croácia. O Brasil dominava, o Brasil era melhor. E que bom, cara. Porque, desculpa estar falando toda vez, mas o Brasil tava devendo muito. A seleção brasileira, os meninos, cara, estavam devendo pra caramba uma partida boa. E, cara, basicamente, o que a gente tem no segundo tempo é o gol deles. Porém, a gente tem as substituições. A gente tem sai o Casemiro, sai o Ibanes, entra Danilo e entra Fabinho. Sai o Vinícius Júnior, sai o João Pedro, entra Igor Thiago e entra o Martinelli. O Martinelli, cara, que ele faz o gol, porém eu não me agrado tanto assim com ele. Eu não sei, eu tenho a sensação que ele é um jogador, botam ele em um time não, né? Ele botam ele em uma primeira prateleira que talvez eu não acho que ele seja realmente. Enfim, tem gente que acha, coloca aí nos comentários o que você acha do Martinelli. O que a gente tem no gol da Croácia? Uma linda bola, desculpe, eu não vou saber o nome desse jogador da Croácia. Uma linda bola, cara, do jogador da Croácia que passa entre os dois jogadores. E eu tenho uma sensação que essa bola aqui foi o Danilo que chutou. Eu não tive nenhuma imagem, eu ainda cacei, mas não achei de nenhuma forma. Mas eu tenho a sensação que a culpa foi um pouco do Danilo, a culpa foi um pouco do Marquinhos. Mas eu acho que a maior culpa, cara, de certa forma aqui, se for botar no erro, foi do goleiro. Eu acho que ele se adiantou demais. O Bento, cara, eu acho que ele saiu um pouco errado. Ele deu uma emocionada. Talvez ele tenha pensado que os meninos iam chutar pra fora, ou talvez os meninos iam chegar a tempo. É no detalhe, cara, mas eu ainda acho que o Bento, ele sai errado. Ele entrega o gol. É claro que a gente ganhou a partida, então isso daqui provavelmente vai passar despercebido. Talvez tenha um comentário ou outro, mas isso daqui vai passar despercebido. Principalmente porque a gente ganhou de 3-1, cara. Mas o Bento, eu me dou umas incomodadas, cara, com esse tipo de lance aqui. Não só ele, o Everton também dá um vacilo, mas a do Everton contra a França, pô, de cavadinha. Ele contra o jogador também é sacanagem dar essa comparada. Mas eu acho que aqui principalmente foi um erro do Bento, porque talvez teria evitado facilmente. E também, eu posso estar errado, tá? Eu tô falando do Bento, mas é porque eu não tive nenhuma imagem do Danilo. Porque se o Danilo tiver triscado essa bola, a culpa foi do Danilo, tá? O que a gente tem, cara? O pênalti em cima do Endrick. O Endrick entra na partida. O Endrick muda a partida de certa forma, cara. Não é à toa que a plateia, o estádio tava pedindo o Endrick. O Ryan também, cara, ele entra muito bem, mas principalmente o Endrick aqui. O que a gente tem? O pênalti em cima do Endrick, que quem bate é o Igor Thiago. E, cara, o Endrick, ele é um garoto que, de certa forma, ele tá apertando a corda do Ancelotti. O Endrick vai pra Copa? Sendo bem sincero, cara, eu diria que sim, mas não com tanta certeza. Porque o Endrick, cara, é um garoto de estrela, ele é um garoto que faz diferença assim na partida. Não é à toa que ele consegue cavar esse pênalti, ele é um garoto forte, apesar de ser baixo. Ele consegue cavar o pênalti, ele consegue dar assistência que eu vou mostrar já já. Ele faz a diferença. O Ancelotti, cara, talvez uma questão de hierarquia, ele não queira levar o Endrick, mas talvez se o Endrick continuar mostrando, é uma pena que seja a última partida antes da convocação final, mas eu espero muito que o Ancelotti leve ele, cara. Porque o Endrick é um garoto que tem estrela, ele é um garoto gigantesco e como eu falei, cara, já de certa forma, ele tá apertando a cordinha do Ancelotti de levá-lo ou não. E sendo bem sincero, eu espero que ele leve, cara. O que a gente tem no gol? No gol aqui do Igor Thiago. O Igor Thiago que de certa forma, ele faz um feijão com arroz, mas ele bate muito bem pênalti, cara. O que a gente tem? Ele para a bola, chuta, goleiro para um lado, Igor Thiago do outro, sai comemorando. Cara, 2-1 para nós. É claro que, mais uma vez, é muito fácil falar depois que a gente venceu de 3-1, mas a Croácia, ela, depois do primeiro gol, ela deu uma crescida, mas que bom que a gente fez esse gol aqui, que bom que o Igor Thiago converteu. Me deu uma incomodadinha porque todo mundo queria que o Endrick batesse esse pênalti e ele não bateu. Mas que bom que o Igor Thiago pelo menos converteu. O que a gente tem no lance seguinte? O gol do Martinelli. Como eu falei, cara, o Martinelli pra mim, ele é um jogador de segunda prateleira, ele não é de primeira. Essa é a minha opinião. Se você acha que ele é de primeira prateleira, tudo bem, você tá na sua razão. Mas como é que a gente tem o lance?
O lance saindo do Endrick, a bola é roubada pelo Igor Thiago no contra-ataque. O Endrick sobra uma bola de 3 letras, que ele faz uma bola muito esticada. Opa, abri a tela demais. Enfim, chuta no gol e faz um senhor golaço. Cara, mais uma vez, a partida ela finaliza assim. Porém, é contra a Croácia, é um amistoso e a gente não pode se iludir muito com isso daqui. A seleção final não. A convocação final, ela já vai acontecer. Eu espero muito que entre que vá. Eu queria muito que o Ryan ia, mas eu acho que já tá muito em cima para ele ir. Danilo, eu acho que já tá convocado. Eu acho que eu tô esquecendo ninguém, cara. Eu acho que só são esses. Enfim, cara, de verdade mesmo, eu espero que o Endrick vá. Porque o Endrick é um garoto de estrela. Ele é um garoto que faz a diferença. É uma pena que o Ancelotti não pense essa mesma coisa. Desculpe se vocês estiverem ouvindo o som de avião, tá passando aqui agora. Mas de certa forma, cara, o Endrick, ele... Cara, ele é um garoto novo e eu acho muito triste de certa forma, principalmente por causa do Ancelotti ter falado uma frase que me incomodou de certa forma, foi ele falando que o Endrick é o futuro da seleção. E parece até bonito, né, de se falar, ele é o futuro, mas cara, ele tá falando no futuro, não presente, sendo que o presente é agora e a gente precisava, vamos ser sinceros, quem não quer o Endrick na seleção? E cara, eu acho que é isso, eu acho que eu não tô esquecendo de nada. Enfim, rapaziada, basicamente o jogo termina assim, a gente ganha de 3-1 em cima da Croácia. Poderia ter sido na Copa, mas infelizmente não foi. E eu acho que eu não tô esquecendo mais de nada, cara. Enfim, é isso. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal. Fuma 700 inscritos. Eu queria bater até o final do mês. Não batemos, mas tá tudo bem. 700 inscritos. Hoje é dia 31, talvez até dia 2, dia 3 a gente já bate, porque tá faltando o quê? 2 inscritos. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal. Eu faço análise do Flamengo, mas, né, seleção brasileira a gente tem que cobrir também. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe pro seu amigo que torce pra seleção, compartilhe pro seu amigo que torce pro Flamengo. É isso, rapaziada, eu acho que eu não esqueci de nada. Tamo junto, é nóis.